porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Nosso tema é harmonia no relacionamento. Não fecha não, vou continuar a leitura. Porque aqui está o primeiro ponto desta mensagem. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Nós aprendemos na quinta-feira, na abertura dessa série, intitulada Harmonia no Relacionamento, aprendemos com os textos de Romanos 12 e 1 Coríntios 12, que os diversos dons que Deus concede à igreja precisam ser usados de maneira simultânea, porque isso é harmonia. E eu ilustrei, para quem estava aqui na quinta-feira, alguém me ajuda aqui, tem que ligar, Juninho? Aqui, solta aí para mim, quem está lá, Gabriel que está lá? Ajuda aí, Manu. Aí. Ih, rapaz, tá num barulho bom aqui. Vamos aqui, ó. Dó, mi, sol. Se eu tocá-las, cada uma de uma vez, é uma melodia. Se eu tocá-las ao mesmo tempo, simultaneamente, é harmonia. Então, a harmonia é isso. Quando duas ou mais coisas operam simultaneamente, sendo pertinente e agradável. Essa é a definição do dicionário. Quando duas ou mais coisas funcionam juntas, simultaneamente, e isso é pertinente, ou seja, faz sentido, e é agradável, fica bonito, o nome que se dá é harmonia. Então, nós aprendemos que os dons têm essa função. A harmonia no corpo de Cristo se dá quando cada um com o seu dom, operando simultaneamente, formam um acorde de crentes, todos ao mesmo tempo, tchan, um acorde nos ouvidos de Deus. Se nós não estamos usando os nossos dons, se nós não estamos no propósito de Deus, se não estamos fazendo o que Deus nos criou para fazer, nós seremos notas desafinadas. E aí, quando formos tocar o acorde, vai ficar estranho. Então, nós aprendemos que precisamos buscar em Deus, exercer os nossos dons, para cooperar com a edificação da igreja, todos juntos, cada um com a sua característica, ou seja, cada um sendo uma nota, para formarmos um grande e lindo acorde para Deus. E aí, hoje eu quero falar em outra perspectiva, que é a harmonia das coisas que acontecem conosco, e que cooperam para que a gente desenvolva o que fomos criados para desenvolver. Então esse texto de Romanos, ele mostra em 3 pontos essa questão da harmonia, que são coisas diferentes atuando ao mesmo tempo, simultaneamente, com pertinência e beleza. A primeira ocorrência está nesse versículo 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo
geme e suporta angústias. Ou seja, o que Paulo está dizendo é: todas as pessoas desse planeta, que ainda não pertencem ao corpo de Cristo, estão gemendo, porque não pertencer ao corpo de Cristo gera angústia na pessoa. Ela pode não saber que esse é o motivo, mas ela tem angústia. É o famoso vazio que todos têm, que só pode ser preenchido com o Senhor. O sentido da vida é estarmos no centro da vontade de Deus. Enquanto eu não estiver fazendo o que Deus me criou para fazer, eu não vou me sentir satisfeito com nada mais. Por isso tem gente que é muito rica e comete suicídio. Um vazio que só pode ser preenchido com o cumprimento do propósito do Senhor. Portanto, Paulo está dizendo: quando eu olho o mundo ao meu redor, eu ouço um acorde. E o acorde é formado por várias notas. Ei, Igor, você vai desenrolar aí? Que eu ia precisar de você aqui depois. Estou olhando para lá para ver se ele está lá em cima e está aqui. Quem está comigo? Daqui a pouco. Quem está comigo? Nós temos aqui alguns acordes. O primeiro acorde, Paulo diz: eu ouço um acorde pela angústia das pessoas. Tristeza, falta de fé, desânimo. Cada uma está dando uma nota a partir do que está sofrendo. E eu escuto toda a criação a um só tempo, ou seja, todas as notas sendo tocadas ao mesmo tempo, simultaneidade. Paulo está dizendo, é uma harmonia infeliz, depressiva, angustiante. Quando eu olho para a criação, e a criação aqui tem um sentido de humanidade, humanidade sem Deus, humanidade que ainda não pertence ao corpo de Cristo, humanidade que ainda não se reconhece como igreja, como filho de Deus. E aí ele diz, então tem um acorde tocando no mundo. E aí é possível que nas entrelinhas Paulo esteja perguntando aos crentes de Roma. Aí em Roma, que é a capital do império, possivelmente tem muita gente desse jeito. Vocês, crentes romanos, conseguem ouvir esse acorde? Que em volta de vocês tem gente angustiada, sofrendo, triste, desanimada, pensando em tirar a própria vida. Isso só pode ser solucionada quando elas estiverem em Deus. Existe um acorde tocando aí, e a gente precisa ter sensibilidade para ouvir. E o texto continua, não somente ela, ou seja, a humanidade, mas também nós que temos as primícias do Espírito, ou seja, que somos a primeira geração de crentes que receberam do Espírito de Deus para sermos igreja na história. Primícias do Espírito significa isso, a primeira geração de crentes, a partir de Atos 2. Então, igualmente, nós também gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera, o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Paulo está dizendo, eu vejo a humanidade gemendo, um acorde depressivo ao meu redor, mas eu também vejo um acorde formado na igreja, que é aquele som que sai do profundo da nossa alma, que é o grande desejo de estarmos logo na eternidade, porque viver nesse mundo, ainda que sejamos filhos de Deus, também implica em algumas angústias e tristezas. Aí ele diz, mas da mesma maneira que a humanidade geme, da mesma maneira que nós, às vezes, gememos, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos. Olha a beleza desse texto. A humanidade geme
porque não tem Deus. A igreja geme, porque deseja tanto Deus. Mas quem intercede por nós, e o único gemido que vale a pena, é do Espírito de Deus. É o gemido do Espírito que intercede por nós. Portanto, nós gememos, mas nós não gememos de desânimo, nós gememos de ansiedade. Volta logo, Jesus. Ou só acontece comigo isso? Porque às vezes, né, Raquel? Parece que para um caminhão na nossa porta e desce os problemas, tudo de uma vez. Só comigo isso? A gente passa um tempão assim de boa, tranquilo, calmo, sereno, tranquilo. De repente, aquela avalanche. Gente, faz fila, um de cada vez, por favor, pega a senha. Tudo de uma vez. E aí o texto continua dizendo: aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente ou a intenção do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que, agora vem o outro acorde desse texto, todas as coisas cooperam, ou seja, operam juntas. O copiloto pilota junto. Cooperador opera junto. Então Paulo está dizendo, todas as coisas que nos acontecem formam às vezes um acorde. É um problema nessa área, é um problema nessa outra área, nessa outra área, nessa outra área, nessa outra área. Existe alguma nota, algum acorde harmônico que pode ser formado com 5 notas, Igor? Faz aqui para nós então. É porque eu só tenho essa mão, então para não, né, vou usar só essa mão, então 5 notas. Vamos assim, uma de cada vez, uma nota. Cada nota é um problema, tá, gente? Cada nota é um problema, vamos lá. Que nota é essa, Igor? Deixa eu ver aqui. Um dó. Então, toca aí, toca para o povo ouvir. Toca com gosto, toca com gosto. Esse é um problema. Bateu o carro, vai. Bateu o carro. Eita. Ai, um carro bateu no outro. Misericórdia. A segunda nota agora. O seguro estava vencido. Vai, as 2 notas juntas. Bateu o carro com o seguro vencido. Vai, as 2 juntas. Terceira nota. Bateu o carro com o seguro vencido e está chovendo. Quarta nota, vai. Bateu o carro com o seguro vencido, está chovendo e não tem nenhum guincho. 5. 5 notas? Vai. Que nota é essa? Que acorde é esse? Dó com 7ª maior e 11ª. Não, a gente acredita, tá bom. Vai, toca. Bateu o carro com o seguro atrasado, tá chovendo, não tem guincho e chegou uma mensagem da mulher querendo divórcio. Aí não aguento. Pode ficar. Já pensou? Essas 5 coisas simultâneas. Aí o Paulo diz assim, todas as coisas, todas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E talvez você pode pensar, pastor, como que bater o carro? Vai, Igor. Como que bater o carro com seguro vencido, chovendo, sem guincho e a mulher pedindo divórcio, como que isso pode cooperar para o meu bem? Não sei, o problema está só começando. Ainda não sei, mas daqui a 5 anos eu terei condições de olhar para trás e dizer, era isso que Deus queria.
Isso me faz lembrar de José. Pode fazer uma caminha aí para nós, né? Já que está aí. José teve um sonho. Chegou para os irmãos: olha, eu sonhei que o meu negócio ia ficar mais bonito que o de vocês. Aí os irmãos: que isso, o cara está se achando. Ó, eu sonhei que meu feixe ia ficar de pé, o de vocês ia cair. Pô, o cara está se achando. Ó, eu sonhei que eu era uma luz assim brilhante e vocês eram as luzes mais fraquinhas em volta de mim. Pô, esse cara está se achando. Vamos dar uma lição nele? E aí os irmãos mais velhos bateram em José, simularam sua morte, o jogaram num poço. Depois ele foi vendido como escravo e ele foi para o Egito. Chegou lá, foi trabalhar na casa de Potifar. Tentou largar o passado para trás, superou, deu a volta por cima e se tornou o melhor funcionário da casa de Potifar. O que é que ele ganhou? Cadeia. A mulher do Potifar deu em cima dele, ele negou ela. O cara era muito importante, certamente essa mulher era uma mulher toda, né? E ele não quis, ela se sentiu rejeitada. Para se vingar dele, gritou: está me estuprando. O povo escutou: misericórdia, mulher de Potifar sendo estuprada. Pegaram José, cadeia, anos na cadeia. Aí eu te pergunto, por que esse cara tomou uma coça? Por que esse cara foi jogado no poço? Por que esse cara está na cadeia? Será que isso pode cooperar para o bem dele? Não tem condição, gente. Isso é um desastre. É um caminhão de problema que chegou na vida do Zé, coitado. O que é que ele fez para merecer isso? Tentou ser o melhor, tentou ser fiel, tentou fazer com excelência. Esse foi o crime que ele cometeu. E aí na cadeia, depois de anos, um companheiro tem um sonho. E ele diz: olha, esse negócio de sonho aí eu tenho as manhas desse negócio de sonho. Deus me dá uma moral nessa área aí. Aí o cara: eu sonhei com isso, com aquilo, tal. O negócio é o seguinte: você vai ser solto e quando você estiver na bênção lá, não esquece de mim não, tá? Aí o cara: ô Zé, é nós, estamos juntos, cara. Jamais esquecerei de você, você é brother. Fechamento. Voltou a trabalhar com o faraó no palácio e esqueceu do José. Anos se passaram. E o José está na cadeia. E ele não fez nada para estar lá. Aí o faraó tem um sonho. Aí o cara lembra: o Zé. O faraó chama todos os sábios, magos, os bambambam do Egito. O que é que significa essas vacas magras, essas vacas gordas, cara? Não sei, meu senhor. Não estamos conseguindo entender. Aí o cara: o meu senhor, aqui, estava preso comigo na cadeia um rapaz lá que tem as manhas desse negócio de sonho. Então chama ele lá. E aí vem o José. Faraó, o negócio é o seguinte: vaca gorda é um período de prosperidade, vaca magra é um período de seca. Então o meu conselho para você é: enquanto estiver no tempo da vaca gorda, junta, guarda, porque quando vier a vaca magra, só você vai ter, você vende no preço que você quiser. Aí o faraó: não acredito, em todo o Egito eu não vi tamanha sabedoria. Quem é você, menino? Ah, eu sou hebreu, nômade lá do deserto, e fui traído pelos meus irmãos. É uma história longa, o senhor não vai entender não. Eu sou um desgraçado, nada dá certo na minha vida, tudo dá errado, parou um caminhão de problema e eu estou aqui nessa situação, preso. E aí o faraó fala: então o negócio é o seguinte, meu filho, pode pegar uma roupa nova aí, chama as meninas para fazer uma maquiagem nele. Você sabe que no Egito todo mundo usava maquiagem, usa até hoje, né? Faz a maquiagem nele, bota uma roupa nele, pega uma carruagem e leva ele para casa, que de hoje em diante ele vai ser meu governador. Abaixo de mim é ele que resolve. E aí ele vira o Zafenate Paneia,
que por indução análoga, a tradução poderia ser Salvador do mundo, Zafenat Paneia. Paneia no sentido de geral, é a ideia, entre aspas, de Salvador da pátria, o cara que deu o conselho que transformou o Egito na maior potência da história da humanidade. Resultado: casa com uma mulher, primeiro filho, Manassés, que significa esquecimento. Eu quero me esquecer do meu passado. Segundo filho, Efraim, que significa arrependimento. Tentei fazer tudo certo, tentei esquecer do meu passado, mas me dei conta que eu não consigo ser perfeito, então de vez em quando eu vou precisar me arrepender. E aí passam-se anos. Um belo dia, Zafenat Paneia, em cima da sua carruagem, fiscalizando a venda de alimentos na entrada da cidade de Mênfis, no Egito. Uma fila a perder de vista, e o povo lá para comprar comida, porque só o Egito tinha. De repente ele olha uns 3 barbudinhos na fila assim, ele fala: conheço aqueles caras ali. Só que agora ele não é mais o Zé, ele é o Zafenat Paneia. Ele está com uma roupa diferente, ele tem um capacete, ele tem maquiagem, ele está numa carruagem com aqueles cavalos egípcios, maravilhosos, lindos, com um pé cheio de cabelo, aquilo, pra lá. E ele para na fila assim: quem são vocês? E os caras tremem: meu Deus, é o Zafenat. Ah, nós somos hebreus. Eles moram onde? Ah, nós moramos lá assim, para cima de Dotã. Como é que é o nome do pai de vocês? Ah, ele chamava Jacó, mas ultimamente o povo chama ele de Israel. Ah, ele está vivo? Tá. Tem como vocês voltar lá e trazer ele? Se vocês trouxerem ele, eu dou um desconto na comida para vocês. Pois não, seu Zafenat, vamos lá agora, sim senhor. Rúben, Simeão e Issacar voltam. E trazem Israel, e trazem todo mundo, e vêm, e chegam lá, e nós viemos falar com o seu Zafenat, pediu para a gente trazer aqui a família, ele não sabe o que ele quer e tal, mas estamos todo mundo aqui. E aí José manda todo mundo entrar, chama todo mundo para dentro da casa dele. Eu fico imaginando, para aquele tempo, o luxo, a riqueza, a pompa, a majestade, a fartura. E os caras vendidos. E ele, calmo, sereno e tranquilo. Ele olha para os irmãos e diz assim, Gênesis capítulo 50, versículo 20. É um dos meus versículos preferidos da Bíblia. Ele olha para os irmãos e diz assim: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Como diz a Nova Almeida Atualizada, vocês na verdade planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. O mal que vocês me fizeram vai voltar para vocês em forma de salvação, serão salvos pelo mal que me fizeram. Esse é o poder de Deus. Ele transforma o nosso mal em salvação, quando Cristo morre no madeiro. O nosso mal contra Deus, Jesus transformou em salvação para nós. Porque todas as coisas cooperam juntamente como um acorde harmônico para o bem daqueles que amam a Deus. Parte B do versículo. E que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Portanto, ame a Deus e
todos os problemas, ainda que aconteçam juntos, vão cooperar para o seu bem. É a enfermidade, é a falta do exame, é a falta do leito, é o médico que não quer operar, é a anestesista que acha que vai morrer, é o problema do emprego, é o problema da família, é o problema em casa, é o gás que acabou, é a luz que foi cortada, é o filho que está nas drogas, é o casamento que está por um fio. Não importa a profundidade ou a quantidade dos nossos problemas, quando estamos no centro da vontade de Deus, todos são obrigados a cooperar para o nosso bem, para o nosso crescimento. Porque o João depois da cirurgia nunca mais é o mesmo João antes da cirurgia. Ele pode não demonstrar, mas lá no fundo ele está ligado, que virou uma chave ali. O bagulho é sério, é doido, hein, velho? Então, queridos, Paulo disse que ele ouve um acorde, quando ele olha para a humanidade e ouve gemidos. Ele diz que ele também ouve acorde quando ele olha para a igreja, e da igreja ele ouve também gemidos, aguardando com grande expectativa a volta de Jesus. E ele diz que ele também ouve um acorde quando todas as coisas juntas vêm para nos atingir. Mas ele diz que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, pois daqueles que Deus de antemão conheceu, Deus conheceu você antes de você estar no ventre da sua mãe, de antemão. Ele também te deu um destino. Antes que você estivesse no ventre da sua mãe, Ele te deu um destino. Destinou antes. O termo bíblico é predestinou. Qual é o destino de Deus para todos nós? Diz o próprio texto: para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus nos criou para sermos seus filhos, formados conforme Jesus foi. Somos feitos para imitarmos a Jesus, somos feitos para sermos iguais a Jesus, somos feitos para pertencermos ao corpo de Jesus, onde Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Somos criados para sermos igreja de Deus na terra. Quando nós alcançamos esse estágio, através da vocação, através da justificação, e acontecerá naquele dia a nossa glorificação, então nada mais tira a nossa paz. E aí agora nós vamos voltar, Igor, para aquele mesmo acorde de 5 notas. A cada pergunta que eu fizer, é uma nota que você vai dar, beleza? Respondendo aqueles 5 problemas. Que diremos então? Bota na tela, Gabriel, bota na tela para o povo acompanhar o acorde. Olha a resposta de Deus para você nessa noite. Uma resposta em forma de acorde, com 5 notas diferentes. Ah, não é a Pati que está na tela, né? Bota Pati. É o notebook que está demorando, né, Pati? Esqueci de falar dele na oferta, né? Mas eu não ia falar dele também. Entendedores sempre entendem. Vai rolar, Pati, ou não? Se não, eu toco o barco. Então vamos aqui, 31, Igor. Você pode acompanhar aí. 31 de Romanos 8. Cada pergunta é uma nota. Olha a resposta de Deus em forma de acorde para nós. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma só, a cada pergunta uma nota. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por você? Nada pode ser contra você. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará?
É Cristo Jesus que morreu, ressuscitou, está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Espada? Nudez? Perigo? Será o acidente? O seguro vencido? A chuva? A falta do guincho ou o divórcio? Quem nos separará do amor de Deus? A resposta é: nada. Nada pode nos separar do amor de Deus, porque em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ele te ama, e o acorde que Ele quis tocar para você nessa noite é para te responder: ainda que você esteja cercado por muitos problemas, dificuldades, adversidades, enfermidades, não importa, tudo isso vai cooperar para o seu bem, porque Ele tem um propósito. Só creia, confie e espere, e um dia você poderá dizer como José: todas essas coisas intentaram o mal contra mim, mas Deus as transformou em bem, porque depois de tudo isso, eu estou mais maduro, eu estou mais crente, eu estou mais íntimo de Deus, eu estou com mais ânimo para servir a Deus, eu quero mais de Deus. O diabo achou que ia destruir Jó, e só fez ele melhorar no final das contas. E é assim que são os problemas para nós, disse Paulo. Eles vêm como um acorde harmônico tenebroso, bem para nos assombrar, mas Deus responde com esse acorde: eu te amo, você vai vencer. Que assim seja, para a glória do Senhor, em nome de Jesus.